Sim, eu já sei o que você vai dizer. O Denji não amadurece, o Denji não cresce, o Denji não evolui, ele continua sempre sendo a mesma pessoa da parte 1, não muda nada, não tem desenvolvimento nenhum. Fujimoto, quando eu pensei que você estava fazendo algo de bom, você vai lá e estraga tudo, continua sempre a mesma coisa. Não é possível, cara! Acertei? Era isso que você ia dizer? Certamente que sim. E se eu dissesse que não é bem assim como você pensa? Que talvez mudando um pouco o seu ponto de vista, você possa realmente enxergar o que aconteceu de verdade com o Denji, mesmo que com palavras jocosas utilizadas pelo mesmo. É isso que você verá aqui nesse vídeo sobre o capítulo 183 de Chainsaw Man. Cola com o Mano Joe e se abra para algumas novas perspectivas. Pode até não concordar no final, mas eu acredito que eu talvez coloque você para pensar um pouco, assim como eu também pensei. Vamos lá. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man. Um capítulo que dividiu algumas opiniões novamente, principalmente por parte de algumas pessoas que esperavam uma coisa, obtiveram outra, e de outras pessoas que enxergaram de uma outra forma. É claro que aqui eu vou trazer uma opinião e interpretação minha sobre esse capítulo, e eu gostaria que vocês me escutassem sempre até o final para entender a linha de raciocínio certinha, mesmo que ela pareça repetida no capítulo para muitas pessoas, beleza? Por isso, muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, e a única coisa que eu vou pedir para vocês é abram sua mente para um pensamento diferente, mesmo que no final vocês acabem discordando, tá bom? Agora sim, vamos direto para o nosso capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Denji se relembrando daquela viagem a Hokkaido que eles tinham feito até o cemitério, que seria algo triste, ou então que era para eles irem para um lugar teoricamente tristes, com memórias tristes do Aki, mas que mesmo assim aquela viagem acabou sendo bem divertida, mesmo o tempo ali estando muito frio. Ele não sabe exatamente o porquê ele está pensando nisso, porque ele está se relembrando de tudo isso nesse momento, mas ele acaba vendo nas suas memórias que por mais que tenham sido tristes os finais da vida de Power e também de Aki, eles tiveram momentos importantes, lembranças boas, lembranças importantes que podem voltar a acontecer dentro da sua vida. Por isso que as memórias aqui, elas têm um significado ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo feliz, porque mesmo que as pessoas tenham partido, ainda a vida continua. E quando ele se lembra dessas memórias boas, isso modifica um pouquinho a cabeça do menino Denji. Por isso que é muito importante que esses sonhos fúteis são apenas formas do Denji expressar os seus sentimentos sem as palavras corretas, digamos assim. Porque enquanto ele diz que ele quer apenas comer, transar, fazer putaria, esse tipo de coisa, percebam que isso está escondido nos seus reais desejos de ter pessoas que se importem com ele, ter realmente conexões com outras pessoas. E olha só, isso só se você interpretar dessa forma, porque se você só lê o balãozinho ali do texto, muitas vezes você vai acabar não entendendo esse tipo de coisa, porque claramente o Denji, ele quer relações humanas. O sexo promove uma relação humana, não é à toa que ele quer o sexo em si, não é à toa que ele quer uma namorada em si, uma pessoa para ficar junto com você, porque ele sente falta de uma família. E também quando você se casa, e também quando você se conecta com uma pessoa, você meio que vira uma só, você se conecta, é uma relação humana. Por isso que todas essas emoções, todas essas memórias, e até mesmo os desejos fúteis de comer também, que é uma necessidade natural que ele passou a não ter na sua vida por uma grande parte de tempo, ele valoriza tanto nesse momento. Por meio do sonho fútil, talvez a gente possa ver algo muito real. Então você vê que em apenas 2 páginas a gente pode se recordar de tudo isso, pessoal. Tem muito mais, talvez, significado através das bizarrices do que muitas vezes a gente apenas pensar, ah não, ele continua sendo a mesma pessoa. Mas claro, eu vou aqui destrinchar aqui um pouquinho mais esse pensamento, porque é aí então que ele começa a vomitar um outro demônio. Esse demônio agora é o do amargor, ou então da amargura. E ao vomitá-lo, por isso ele diz assim, puxa, que amargor, que gosto horrível e tal, preciso de água aqui para beber, e ele vai lá e se joga dentro
dentro daquele riozinho onde eles estavam ali de frente, a Asa fica sem entender nada do porquê ele vomitou e também porquê ele saiu correndo, e ao se lembrar daquele gosto amargo, ele se lembra de quem? Exatamente, da Reze. Até porque você vê ali o copinho, porque ele estava tomando um negócio que era amargo, que ele não gostava daquele gosto, mas que aquilo tudo traz uma memória de volta para sua cabeça, já que ele está vomitando aqueles demônios e a existência daqueles demônios está diretamente ligada às suas próprias memórias. E se lembrando da Reze, ele pensa, caramba, todas as pessoas que eu gostava, todas as pessoas que se foram, que eu amava, que faziam parte de mim, assim, elas foram embora e agora eu estou completamente sozinho. Todo mundo que fica do meu lado acaba indo embora. E aí então, enquanto ele vai se afogando ali, ele acaba vendo o Potita e ele passa a entender o porquê o Potita tinha devorado aqueles demônios. Lembrando que ele devorou o polvo, que ainda não foi expelido, mas os outros 3 já foram, que no caso a boca, tivemos a neve e agora a própria amargura, que pode ser um sentimento e ao mesmo tempo o amargor de algo bem amargo que você acaba provando mesmo na parte física, ou seja, um café assim que você não gosta muito, um chá, o gosto das coisas e tudo mais. E nisso ele acaba se relembrando também ali da Nayuta, dos doguinhos, de todos que já se foram. Aparentemente o autor dá a entender que a Nayuta realmente morreu, e agora isso me parece ter muito mais clareza, embora eu ainda quero acreditar de alguma forma que a Nayuta esteja viva de fato. Mas também, conhecendo o Balen e sendo cruel como ele é bem possível que aquela cabeça tenha sido a real da Nayuta e realmente ele tenha matado ela. De todo jeito, o Denji ele começa a raciocinar em todas aquelas coisas, olha ali pro Potita nos seus pensamentos e, como eu disse no capítulo passado, essa parte está servindo da mesma forma que serviu para a Asa. Ele vai se relembrar das suas memórias ruins, das suas memórias boas, mas alguém vai te dar um novo significado. A Asa falou uma coisa para ele e agora o Potita vai fazer ele relembrar de tudo, porque no final o Potita não queria fazer ele esquecer dessas coisas para ele não sofrer, e sim para ele se relembrar dessas coisas. Por quê? Porque aquelas pessoas que se foram, elas ainda existiram, elas trouxeram momentos bons para o Denji, elas fizeram com que a vida valesse a pena, elas fizeram com que aquele imaginário, aquele sonho fútil, aquele sonho bobo do Denji, ele ainda pudesse existir, porque todas aquelas pessoas fizeram com que ele continuasse vivo, com que ele continuasse vivendo. Eles lutaram, muitas vezes entregando a sua própria vida para que aquele garoto que não teve nada dentro da sua vida, ele tivesse alguma coisa, porque eles se importavam com o Denji. E aí ele fica se perguntando, caramba, tanta merda aconteceu na minha vida, por que eu continuo sorrindo? Eu não tô entendendo, por que eu continuo dessa forma? E aí o Potita e a Asa fazem ele relembrar os seus objetivos, o que ele olha para o futuro. O que ele olha para o futuro não é apenas aquele desejo fútil, bobo, inútil e tudo mais, porque o Denji, primeiro, ele é um adolescente, segundo, ele é dessa forma, terceiro, não dá para esperar que em um curto espaço de tempo ele simplesmente amadureça e vire um adulto de 30 anos, meu Deus, estou maduro, já entendo tudo da vida. Não, não é bem assim. As coisas ainda o atingem. E a vida é um alto e baixo constante. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. Uma hora você tá, tipo, super animado, sua vida está sendo ótima. E uma hora simplesmente você entra na mais profunda depressão e você só pensa nas coisas ruins. Foi isso que ele disse pra Asa lá atrás. Ele disse que várias vezes ele pensava, putz, que merda, a vida tá uma merda, tudo acontece aqui, é tudo ruim, e você só pensa nisso, e você se esquece das coisas boas. Então, o que aconteceu aqui? A mesma coisa que ele utilizou no seu discurso para Asa contra a queda, ele vai utilizar agora em si mesmo, por conta de tudo que aquela pessoa acabou falando para ele. Você não supera as perdas, mas a gente ainda pode imaginar um futuro melhor, porque ainda existe vida. O Denji, nesse momento, passa a querer viver novamente. Por um sonho fútil? Não importa, mas o importante é que ele deu valor à vida, valor ao que ele poderia viver mais pra frente, uma esperança do porvir. E essa é a beleza da coisa nesse capítulo. Porque por mais que você pense, ele não tá evoluindo, não, ele evoluiu pra caramba. Se ele não tivesse evoluído, ele ficaria apenas na merda esse tempo todo e nunca conseguiria, mesmo que com um motivo fútil, se levantar novamente. Às vezes a gente precisa de um momento, um motivo idiota simplesmente para continuar vivendo. Talvez comer a comida
comida da sua mãe, que não seja a melhor do mundo talvez, ou então passar um tempo com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, coisas que você pode considerar, as pessoas olham e falam, moça, mas que coisa fútil, você apenas passar um tempo com o seu gatinho, tudo bem que você gosta dele, mas só isso não, é um dos motivos para continuar vivendo. Por mais que besta que seja, na sua superfície, na profundidade do pensamento do Denji, carrega aquela carência de pessoas que se importem com ele. E ali está Mitaka Asa. Por isso que é nesse momento que ela vai lá, puxa ele do lago, fala assim pra ele, mano, o que você tava fazendo e tudo? Embora ele não fosse morrer, vamos dizer assim, porque naquele mundo não dá pra se matar, pelo menos é o que disse ali o cara do grilo lá, né? Do grilo não, né? No caso seria da cigarra que tava tentando se conectar ali com a árvore. Porque, bom, enquanto a Asa questiona o Denji por que ele estava fazendo aquilo, ele diz, olha, você e o Pochita estão certos. E o detalhe importante é, você e o Pochita estão certos. Asa e Pochita estão certos, porque são pessoas importantes, que fizeram ele relembrar não só sobre os seus objetivos e tudo, mas que ainda há esperança dele viver coisas divertidas, coisas que ele possa gostar, que ele pode continuar gostando ali de viver em si, que ele não precisa querer morrer porque agora todo mundo morreu ao redor dele, entende? Nayuta, todas as pessoas que ele se importavam, ele perdeu todo mundo, ele não consegue superar isso, mas que mesmo assim ele pode continuar comendo aquele hambúrguer de merda para poder viver algo bom no futuro. Esse algo bom ainda estão em suas memórias, o tempo que ele passou com a Reze, naquelas partes que foram importantes para ele, o tempo que ele passou com o Pochita, ele teve ali alguém para abraçar e quando ele também teve uma família com a Nayuta, com o Aki e também com a Power. Aqueles momentos, mesmo tendo passado, eles ainda podem voltar a acontecer com outras pessoas, com outras coisas ao redor. Por isso ele diz nesse instante que ele vai continuar sendo inútil pelo resto da vida dele. Ele é uma pessoa burra, vamos dizer assim, ele é uma pessoa inútil para aquele mundo. Só que mesmo assim, ele ainda carrega aquela esperança, porque agora alguém está se importando com ele. Pochita e também a Asa. Ele tem uma outra pessoa além do Pochita para conversar e curtir seus momentos. Por isso que ele diz que ele acabou de comer um sushi que ele achou delicioso e aquilo foi muito bom para ele, era algo que ele nunca teve quando era criança, então não adianta a gente pegar e resumir tudo como se fosse a nossa própria vida, porque para quem não tem nada, muitas vezes uma migalha ali de sushi é muito para a pessoa, ele dá muito valor àquilo, coisas que às vezes a gente não dá valor. Até mesmo a sensação de prazer, de pau duro ali ereto, simplesmente faz com que ele curta a vida, ele fale, meu Deus, enquanto existir mulheres, né, enquanto existir garotas e também comida, eu posso continuar vivendo, eu posso continuar tendo momentos divertidos. E através da comida, bom, uma necessidade natural de todo ser humano, algo que ele nunca teve, algo que ele sempre gosta ali de experimentar, né? E também o próprio sexo, que eu disse no capítulo passado, porque para além do prazer, é uma conexão humana. E conforme ele vai conhecendo mais Mitaka Asa, mais aquela sensação de prazer vai aumentando, porque tem uma conexão também sentimental, pessoal. Pelo amor de Deus, isso daqui é claro como a água cristalina e isso também foi o que eu trouxe lá no vídeo passado, sobre as falas da Makima terem ainda um significado na cabeça do Denji. Ele percebe que tudo que ela falou também tinha razão, principalmente nessas partes, né? Quando até, se você se relembrar, ele não tinha prazer nenhum com a Power, mas com garotas que ele sente atração, bom, aí sim rola alguma coisa, porque tem o sentimental junto com o carnal e juntos eles ajudam o Denji a ter conexões humanas. Lembrando, o Denji é um adolescente. Independente se ele tem 18 e vai chegar aos 25 anos e às vezes vai pensar assim, bom, quem nunca viu um humano dessa forma no nosso mundo atual também? Porque maturidade não se diz muitas vezes por conta da idade, e sim pelo que você viveu e o quanto você também cresceu, mas também o quanto você entendeu o porquê você queria aquilo, o porquê você queria, por exemplo, transar às vezes com aquela pessoa. Era apenas porque ela era bonita ou porque você gostava dela? Então, passando a entender mais os seus sentimentos e conhecendo as outras pessoas, assim o Denji evolui, à sua própria maneira, sendo do seu próprio jeito, sendo inútil, sendo fútil, mas que carrega uma profundidade que talvez a gente não pare pra pensar, simplesmente porque ele fala coisas jocosas. E aí então a Asa fala pra ele, pô mano, você já tá falando um monte de merda de novo, tô vendo que você já se recuperou mesmo, né? Mas a gente tem que sair daqui e você fala essas maluquices aqui nesse mundo maluco. E aí então o Denji ele começa a se perguntar, realmente não dá pra gente usar os poderes demoníacos dentro desse lugar? Porque olha, esse bichão aqui não caberia no meu estômago.
talvez o estômago do Chainsaw Man esteja no nosso mundo atual, no nosso mundo normal de onde a gente veio, e aí a gente vê ali o Pochita todo acabado ali no chão, né, com as tripas tudo pra fora, e aí então nós temos ali a conexão, porque eles ainda estão conectados de alguma forma. Se o Denji acabou vomitando aqueles capeta tudo lá do seu corpo, significa que ele ainda também tem alguma conexão com o estômago do próprio Pochita, e é daí que talvez ele tenha uma ideia de como escapar daquele mundo, e assim como a Asa lá no aquário, agora é ele que vai tirar eles do mundo da velhice, com o seu plano genial. E é aí que nós terminamos o nosso capítulo, e gente, tirando essa parte aí do Denji que eu disse, dos altos e baixos, da depressão e tudo, o Denji mais uma vez se lembra de um sonho, de um desejo forte que ele tem, como eu tinha passado lá no capítulo passado. Fujimoto parece que confirma aqui nesse capítulo com tudo que o Denji falou, e tudo se trata, é claro, de um ponto de vista e uma opinião, que no caso aqui é a minha, eu trouxe pra vocês, quiserem aceitar, não quiserem aceitar, tudo bem, e agora nós vamos para a parte do Denji fugindo dali. Bom, ficou faltando apenas expulsar o próprio polvo. O polvo pode ter alguma habilidade de teletransporte, alguma coisa assim, e por isso que o Yoshida costumava conseguir fugir num piscar de olhos. Pode ser que o polvo tenha essa habilidade, embora a gente ainda não sabe se tem ou se não tem. E aí talvez vomitando o polvo, fazendo um contrato com o polvo ali mesmo, eles consigam fazer através dessa conexão do estômago do Pochita, pum, voltamos para o nosso mundo normal. Ou então, não tem nada a ver com isso, e o polvo pode servir para uma outra coisa. Outra coisa que também tem uma teoria do Laueus, acho que esse é o nome do meu amigo lá, eu não lembro, eu vi no Discord e tal, mas ele disse assim que talvez a gente tenha um plano maluco, como sempre, o Denji tem que ter um plano maluco, e possa ser um plano de tipo se autocomer, então canibal, entendeu? Então aí vai se autocomer ali para tentar vomitar ali pelo próprio Pochita, porque tem essa conexão do estômago entre os dois mundos ali, ou então ele comia a asa, que bagulho estranho, né, mano? Pra vomitar ela no outro mundo lá, eu acho que isso não faz sentido, acho que isso não vai acontecer, mas, tipo, cara, é uma teoria. E sendo Fujimoto, a gente não pode duvidar de nada. Mas, sendo um plano genial do Denji, eu imagino que deve ser alguma outra coisa também muito bizarra. De todo jeito, tem várias conexões aqui que a gente pode fazer. As palavras principais, palavras-chave pra gente chegar nessa resposta são o próprio estômago, comer, vomitar e também cagar de alguma forma. Quem sabe o Pochita consiga cagar eles, porque eles ainda têm a conexão ali do Denji com o próprio Pochita em mundos diferentes. Bom, talvez possa ter alguma conexão com isso, eu não sei exatamente como isso pode funcionar, mas aí vai pra vocês pensarem como isso deve acontecer, beleza? Porque o Mano Joe aqui está vazando, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham parado pra pensar sobre um outro ponto de vista, tá bom? Porque mesmo sendo, não, o Denji está repetindo as mesmas coisas, gente, eu vejo isso como sim um desenvolvimento, eu vejo sim como um amadurecimento, porque amadurecer muitas vezes não significa que você já superou alguma coisa, que aquilo não vai voltar a te abalar novamente. Pra quem teve depressão, pra quem teve problemas assim, sabe que não é assim que funciona. E o Denji claramente estava ali com uma depressão, estava sofrendo muito, e ele vai ter altos e baixos. Os seus traumas muitas vezes vão jogar ele pra baixo e ele vai precisar se relembrar de outras coisas pra voltar, vamos falar assim, a querer viver de volta. E eu prefiro isso a ele não querer mais viver e virar um cara depressivo eternamente, porque fala sério, não dói um pouquinho no seu coração quando você vê uma pessoa mal daquele jeito? É melhor que ela queira viver, mesmo que por sonhos bestas, fúteis, mas que carreguem ali um pouquinho de profundidade, como eu trouxe aqui nesse vídeo. Bom, o Mano Joe aqui tá vazando, tá bom? Até uma próxima, um beijo no coração de todos vocês e te aguardo na semana que vem com um novo capítulo de Chainsaw Man. Fui e valeu!